Oi pessoal, esse é o canal Atômica, eu sou Gisele. Hoje nós vamos ver tabela periódica. Aqui nessa parte a gente tem aí todas as classificações, as divisões, né? Os estados físicos, tá bem completo aí. A gente tem os metais alcalinos terrosos. Então aqui para a gente ter uma ideia geral do quanto é classificado a tabela periódica, todos os elementos, as massas atômicas e números atômicos. Né? Sabemos muito bem que a tabela, a ordem dos elementos é pelo número atômico, né? Começando com o hidrogênio sendo o número 1, o hélio número 2, o lítio número 3, berílio 4 e assim por diante. É pela linha ou chamado de período. Vamos entender um pouquinho dessas divisões. Aqui nós temos as famílias, ou chamadas de grupos, que são nas verticais, né? Aqui eu tenho família do metais alcalinos terrosos, então as famílias aqui estão nas verticais e a gente tem os metais de transição aqui, ok? Vamos entender um pouco mais aqui na própria divisão. Famílias ou grupos, linhas verticais. Veja que foi dividido aqui, a cada linha, cada coluna, né, a cada coluna vertical, a gente tem os grupos. E cada família, grupos ou famílias. Alcalinos está aqui no vermelho, alcalinos terrosos no verde. Família 1A, que é o alcalino, família 2A, alcalinos terrosos. Família B, que são os metais de transição, todos no meio aqui. E a família 3A, aqui começando com o boro, depois a 4A, carbono, 5A, nitrogênio, 6A, calcogênio, que é do oxigênio, 7A, os halogênios, 8A, os gases nobres. E aqui estão a série dos lantanídeos e actinídeos, que nós vamos verificar com mais detalhes no período, ou chamado de linhas horizontais. Veja que a linha número 1, ou período 1, pega apenas o hélio, o hidrogênio e o hélio, tá? O elemento número atômico 1 e o número 2. Então só são esses dois no período 1. No período 2, ou linha 2, todos esses verdes pegam todos esses átomos. Período 3, ou linha 3, todos esses amarelos aqui. Período 4, ou linha 4, todos esses aqui em róseo. Período 5, ou linha 5, esses em azul. Período 6, nessa linha aqui. Período 7, com rosa. E aí a gente vê o seguinte, os lantanídeos e actinídeos estão dentro do período 6 e 7. Todos esses átomos aqui estão dentro deste quadradinho aqui, ó. Todos esses aqui do 7, do actinídeos, rosa, estão dentro deste aqui. Então, 6 e 7 são os períodos desses grupos, ou dessas séries, certo? Vou pegar aqui um exemplo do carbono. Onde está localizado o carbono? Na família 4A, no período 2, ou segunda linha, tá? Ele está aqui, ó, se a gente verificar bem, o número 2 é o hélio, 3 é o lítio, 4 o berílio, 5 aqui nós temos o boro e 6 é o carbono. Então o carbono é o sexto elemento, ó, número atômico 6, da tabela periódica. Família, a massa atômica 12. Aqui só uma estrutura para a gente entender as divisões das partículas do átomo de carbono, tá? A gente lembrando do núcleo, prótons e nêutrons, elétrons da eletrosfera. Eu vou começar falando de dois metais muito importantes, que é o átomo de ferro e de cobre. O ferro é um metal, é o 26º átomo da tabela periódica, a gente vê aqui o número atômico dele, massa atômica arredondada para 56, mas esse é o número exato. A gente tem aqui algumas configurações, o símbolo é Fe e o nome ferro. Essa configuração eletrônica será vista em um outro momento. O ferro, gente, a obtenção e a aplicação. Vamos ler. O ferro, ele já é usado desde os tempos mais remotos, cerca de 4 a 3.500 anos antes de Cristo. Apesar de ser o quarto elemento mais abundante na crosta terrestre, não se encontra o ferro isolado na natureza, mas somente em minérios, tá? Sendo os principais esse aqui, hematita, magnetita, siderita, limonita e pirita. Esses são os minérios que são retirados o ferro. A partir desses minérios é possível produzir metal-ferro. Essa obtenção de um metal por meio de minérios é feita com vários elementos, tais como alumínio, cobre, titânio e o manganês. Tá? Esse processo é estudado pela área da metalurgia.
um ramo da metalurgia que cuida somente da obtenção do ferro e do aço, é a siderurgia, tá? Então a gente sabe que outros metais também são retirados de minérios. O metal, o ferro, ele pode estar na sua forma pura ou formada liga metálica chamada de aço. O aço ele é formado com 98,5% de ferro, 0,5 a 1,7% de carbono e traços de silício, enxofre e oxigênio. Agora o átomo de cobre. O cobre ele tem um número atômico, olha aqui, 29, né? Ele tem massa atômica, a gente está vendo aqui, 63,546, símbolo Cu, algumas propriedades dele aqui, ponto de fusão e ebulição. O cobre ele é conhecido pela humanidade desde o período neolítico, quando era usado para a produção de instrumentos de trabalho, armas e utensílios. A gente tem aqui os minérios, de onde é retirado, calcopirita, cuprita, calcosita e covelita, entre outros aí. Comercialmente, no entanto, os minerais mais importantes para retirar o cobre é a calcopirita e a calcosita, que são as que têm uma porcentagem bem maior de cobre, tá, nela, apesar de ter outros aí. Então, esses são os mais utilizados. Pessoal, ficamos aqui hoje com uma análise da tabela periódica e falando dos metais aí muito importante, que é o ferro e o cobre. Muito obrigada e até a próxima!